que, num país lastreado no juspositivismo, onde aquele livrinho com a capa com a bandeira do Brasil, chamado Constituição Federal, todo lastreado nisso, resolve dar poder para um justnaturalismo. Explica isso para a gente. Então, aí existe uma série de fatores, né? Uma delas é a que você já mencionou. Tem juízes que não querem trabalhar. Isso aí acontece, tá? Eu conheço mesmo pessoas que preferem que a arbitragem cresça para diminuir a demanda do judiciário, tá? E realmente existem essas pessoas, tá? Mas também existe uma questão muito mais importante, porque hoje o mundo ele está cada vez mais conectado, certo? E mesmo antes, quando não era conectado, a arbitragem ela já existia. Então, o que realmente é o fator fulminante aí? É que as relações contratuais elas são muito dinâmicas atualmente. E estão cada vez mais dinâmicas. Então, ela não acompanha a efetividade do Poder Judiciário, sabe? Então, como ela não acompanha, ela precisa de uma resposta rápida. Então, essa resposta rápida ela precisa ser certeira e de qualidade. Então, as câmaras arbitrais, elas têm essa função. Como elas são privadas, elas conseguem alocar bem os seus recursos da melhor forma possível. Então, ela não é como o Poder Judiciário que tem 1 trilhão de processos, sabe? O dono da empresa, ele sabe o quanto ele consegue entregar de demanda, né? Quando ele sabe absorver de demanda. Então, com isso, ele sabe alocar bem os seus recursos e consegue entregar bem o serviço. Então, assim, eu diria que é uma necessidade do mercado. O próprio mercado tem essa necessidade de que existam câmaras arbitrais. Não à toa, o Poder Judiciário atualmente, sobretudo o STJ, o STF, eles já vêm entendendo que a arbitragem ela deve continuar sendo reafirmada no Brasil. Existem inúmeras jurisprudências do STJ decidindo favoráveis à arbitragem. Tá? Inclusive, eu tenho um documento na nossa próprio regulamento da client tem isso daí, um documento com essas decisões, sabe? O próprio STF também tem decisões nesse sentido. Então, é uma coisa que vem sendo reafirmada, principalmente com a mudança que teve em 2015, da nova lei de arbitragem, que como eu falei no início, a lei de arbitragem de 96. Mas em 2015 ela sofreu uma mudança muito grande, que deu mais liberdade, né, para as câmaras, para os árbitros, e deu mais poderes para eles também, tá? Então, por exemplo, uma das mudanças é que em 96 o árbitro, quando ele decidia, precisava passar ali pela validação do Poder Judiciário, do juiz. Hoje não precisa disso. A decisão do árbitro ela é equiparada a uma sentença, tá? Então não tem o que pôr e tirar a lei. Ah, mas ele é privado, ele foi eleito contratualmente. Cara, mas a lei diz que o árbitro é juiz de fato de direito, ponto final, tá? Então, quando você está numa câmara arbitral, por exemplo, né, na client não adota isso, porque vai contra os nossos princípios, né? É uma questão moral. Mas, nas câmaras normais que existem por aí, você não pode chegar e desrespeitar o árbitro. Você pode até incorrer em crime de desacato à autoridade, porque ele é equiparado a funcionário público. Entende? Vocês só não utilizam deste direito positivado porque vocês são libertários e, portanto, não existe crime sem vítima, não é isso? Exatamente. Obviamente existem regras privadas que regulam a Câmara, que regulam uma sessão de julgamento, as tratativas entre as partes, mas elas são regras privadas. Nós tratamos como regras privadas e não como regras de direito público, sabe? O cara está me desrespeitando, desacato a autoridade, ele tem que ser punido por isso, tem que ser preso por isso. Não, entendeu? A gente não lida dessa forma. É uma questão realmente de princípios da nossa empresa. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.